ser híbrido, primeiro, e pelo facto de ser híbrida, eu falo português, evidentemente, como todos aqui sentados nesta sala, mas o meu sotaque é variável, ou seja, tem uma geometria variável em função do público e o vocabulário híbrido. Eu queria também dizer que, como a Mara falou ali, eu tenho um defeito horrível de ser muito curiosa e a minha investigação depende muito da minha curiosidade no momento e depende também do mundo que me rodeia. E neste momento, dadas as circunstâncias políticas, económicas, sociais de Portugal e do mundo de uma maneira geral, eu estou trabalhando com corrupção política num projeto que é o projeto final atual do Centro de Investigação Média e Jornalismo, um dos projetos, e onde estou envolvida e no qual muitas das questões que irei falar estão inseridas. Eu também gostaria de dizer que esta primeira mesa que antecedeu esta que nós estamos aqui, ela focou os temas da democracia e da liberdade de expressão, da censura, mas o que eu queria trazer é a passagem do modelo que nós estamos enfrentando hoje globalmente. Nós estamos a quebrar, a romper com o modelo socioeconómico e estamos a entrar num outro modelo que evidentemente tem as suas origens no primeiro, mas que é um outro modelo. E o Brasil está-se a aproximar desta ruptura na qual nós, portugueses, já estamos. Nós estamos dentro do olho do furacão, enquanto que o Brasil se está aproximando, não é? Claro que as dimensões são diferentes, a sociedade é diferente, mas é a mesma transformação que está em curso do modelo, e esse modelo, como é que nós o podemos caracterizar? Mas eu vou citar alguns autores que me têm inspirado nestas últimas leituras e nestas reflexões, e um deles é o Wolfgang Streeck, que é um alemão, e descendente da escola de Frankfurt, e que ele fala que nós vivemos globalmente, para o bem e para o mal, num modelo chamado modelo do povo do Estado. Ele fala assim mesmo, do povo do Estado. Ou seja, onde existia uma cidadania, o objetivo máximo era a cidadania, uma cidadania a nível nacional, com todas as características da democracia nacional, eleições periódicas, governos que tinham como objetivo a melhoria de um povo, de um Estado nacional, e onde a população era tratada como cidadão, não é? E com direitos civis, evidentemente, com eleições periódicas, e onde a opinião pública e a liberdade de expressão era um dado adquirido na concepção que a nossa colega aqui, Diana, expôs, não é? Essa concepção de liberdade de expressão, ela estava subentendida à ideia que o jornalismo feito por, e os meios de comunicação, feito pelas empresas públicas ou privadas, elas obedeceriam sempre à ideia de interesse público ou interesse do público, não é? No sentido de prestar não só aquilo que o serviço público fala, formação, informação, entretenimento, mas também, inclusive, padrões de comportamento, como sejam os esses shows que nós temos aqui, Big Brother, etc.
Mas isso era um modelo, não é? Ora, o que este autor nos fala é que este modelo entrou em colapso completamente após, desde 2000, com a chamada passagem das finanças, dos interesses financeiros à frente dos interesses económicos, portanto, com a superação do modelo económico para a passagem do modelo financeiro, este modelo entrou completamente em colapso que se acentuou em 2008. O Lehman Brothers é apenas o ponto, o colapso do Lehman Brothers é a ponta do iceberg, digamos, desta ruptura deste modelo. Não é? E então, neste momento, nós entramos, segundo este autor, num outro modelo, ou estamos a entrar, uns mais depressa, outros menos, enfim, cada um com as suas características nacionais, porque isto também é importante, as características nacionais vão se adaptar ou não a este modelo em determinados momentos, num chamado modelo que se chama o povo do mercado. Ou seja, nós passamos do povo do Estado para aquilo que ele chama o povo do mercado. Ou seja, enquanto no primeiro nós tínhamos o cidadão e o nacional como imperativo, nós passamos a ter, neste momento, neste novo modelo, o internacional, não é? E o consumidor como o grande objetivo. É evidente que estas nomenclaturas têm uma novidade na Europa que no Brasil já não é essa novidade, visto que a democracia em muitas regiões do globo, inclusive no Brasil, ela já nasceu dentro de uma sociedade de consumo, não é? Que é o caso do Brasil e algumas democracias na América Latina. Mas para a Europa isto não era assim, ou seja, no caso principalmente dos países do sul da Europa, o que acontece é que a democracia nasce antes do mercado de consumo. E este novo modelo vai ter um embate muito mais, como é que nós podemos, violento em países como o sul da Europa, que vai ter em países que já tinham democracias mais consolidadas em outras regiões. Mas não deixa de ter. Portanto, este novo mercado, este novo modelo, que ele chama povo de mercado, é pautado pelo internacional, pelos consumidores, pelos direitos contratuais estipulados pela jurisprudência, ou seja, não interessa mais direitos civis, o que interessa são direitos contratuais, e isto é muito importante porque os direitos de empresas e direitos que estão constituídos dentro de um mercado de interesses são muito mais importantes que os direitos civis, digamos. E a outra questão que é muito inovador neste novo modelo é a questão da prioridade dos investidores. Não interessa mais os eleitores, interessa muito mais os investidores, os interesses dos investidores, seja o pequeno investidor, seja o grande investidor. Os investidores é que comandam este novo mercado, mesmo que, e isto é a contradição que ele aponta neste modelo, que os cidadãos sejam investidores, ou seja, a partir de uma certa altura, o cidadão investidor ou investidor cidadão vai ter que optar pelo aquilo que perde menos, aonde é que perde menos. E ele considera que esse momento, quando se coloca este momento, é que nós temos em potência ou em potencialidade as grandes rupturas e as grandes crises sociais, não é?
Portanto, esta é uma questão. E a outra questão, as eleições periódicas são, digamos, substituídas pelas análises dos ratings internacionais e pelos chamados leilões internacionais do país. Ou seja, os países, as regiões, são leiloadas periodicamente. Por exemplo, atualmente, não é só Portugal que está no lixo, mas o Brasil está a ser leiloado. Ou seja, o Brasil voltou a ser leiloado. Coisa que há 3 anos ou 4 era impensável. Falava-se dos BRIC, da emergência, e o país tinha deixado de ser leiloado publicamente, voltou a ser leiloado. Então, esta questão é importante, e esses leilões têm realmente algo que é imediato, que é as taxas, que são ou de inflação ou de deflação, ou alguma dessas taxas que penaliza diretamente o cidadão. Bom, aí nós temos também uma outra questão. Não interessa mais à opinião pública, tal como nós a tínhamos, e eu vou falar mais à frente desta questão da opinião pública, e essa questão que a Diana falou, da inquietude do jornalista, ir atrás daquilo que é importante, enfim, vou falar disso, mas toda essa questão da opinião pública desaparece por uma outra função dos mídias, que eu vou falar daqui a pouco. E nós, enquanto no modelo, digamos, do Estado, tínhamos a ideia de lealdade do cidadão perante o seu Estado, pagando impostos, etc., nós atualmente, neste novo modelo, essa lealdade é relativamente à configuração do sistema internacional económico e financeiro. Portanto, altera-se radicalmente a escala da lealdade. Portanto, se eu tiver os meus fundos em offshore, ou se eu tiver os fundos ao abrigo de todas as movimentações, pois é isso que interessa e é essa a minha lealdade, não é outra, não é? Portanto, isto altera radicalmente onde nós nos movemos e onde se move os mídias, não é? Então, o que é que nos... nesta breve descrição dos dois modelos, os mídias passam a ter a liberdade, já não é de expressão, mas é a liberdade de publicação, que é diferente. Ou seja, o contrato que existe não é a liberdade de expressão, no sentido de publicar aquilo que a Diana falou há pouco, a verdade, procurar, proteger fontes, etc. Todos esses critérios jornalísticos desaparecem, entre aspas, não é? E o que acontece é a liberdade de publicar, e nesse sentido os gatekeepers, toda a gente sabe, a lealdade do gatekeeper também é outra, não é? É uma outra lealdade. Bom, então, depois de vos dar estas má notícias, não é, neste modelo, nós temos uma outra questão, que é que este autor e outros, aqui já não é o mesmo, mas outros autores falam, que é os mídias como fator vamos ver se eu consigo dizer, desdemocratização, não é? Pronto, e aqui nós entramos num fator que a Cristina falou, que é o papel moralizador dos mídias. Ou seja, os mídias vão assumir cada vez mais um papel moralizador. Moralizador da sexualidade que vive, ou seja, naquilo que interessa moralizar, não é? E em função dos guiões culturais de cada país, não é? Ou seja, o roteiro de um país não é semelhante ao outro. Por exemplo, no caso do Brasil, o roteiro de moralização sexual não é igual ao roteiro de moralização de Portugal, Itália, Espanha, etc., ou mesmo França, não é? Cada roteiro de moralização é diferenciado em função da cultura aonde está inserido, não é? E aí nós temos ainda uma outra forma de moralização. Não é só a
sexualidade que é moralizável. Nós temos a moralização que é feita relativamente às responsabilidades do indivíduo. O indivíduo que é tratado como cidadão nos mídias, mas que na verdade é consumidor e é, digamos, credor na concepção do modelo. E aí nós temos a passagem que os mídias fazem de moralizar, não é? No sentido de responsabilizar cada cidadão pelos erros políticos e pelos erros políticos dos governantes. Porque o facto dos governantes enfim, cometerem erros, mesmo a corrupção, é a sacada ao indivíduo, ao cidadão comum. Não é? Porque ele deixa, porque ele não pune suficientemente, o que é realmente kafkiano, não é? Porque ele não tem condições de punir, mas é responsabilizado por esses erros. Outra questão que é fundamental em termos dos mídias é a questão da defesa das estratégias e das instituições internacionais. Ou seja, os mídias tornam-se porta-vozes, digamos, dos grandes interesses, não só nacionais, mas internacionais, sobretudo internacionais, que têm os seus lacaios, digamos, nacionais, e a partir daí eles têm o que a Diana falou, que é o pensamento único. Portanto, o facto de ter um pensamento único é essa assunção, não é, dos interesses institucionais internacionais. Outra questão que é muito enfim, digamos, aflitiva, para não ter outra palavra, é a ampliação da responsabilidade democrática que é transferida a cada cidadão. Ou seja, no sentido que cada cidadão, o Brasil ainda não tem essa circunstância tão direta, mas no nosso caso na Europa temos, de assumir obrigações financeiras não contraídas individualmente. Ou seja, cada indivíduo tem que assumir, os mídias, através da sua assunção do discurso dominante, faz com que cada cidadão assuma as obrigações financeiras do Estado, mas assuma de forma individual. Portanto, isto é uma outra. E para terminar, porque já me deu o sinal, a outra estratégia é as estratégias discursivas, não é? Portanto, estratégias discursivas através de, enfim, há muitos autores que falam isso, aliás, quando eu era professora da ECA e fui aluna da ECA, já trabalhei com isto, são as duas questões fundamentais: apagamento de temas e atores inconvenientes e saliência de atores e temas convenientes, não é? E o vocabulário e a invenção, entre aspas, de vocabulário, de forma a, isto é o que os autores falam, confundir o cidadão, se eu os posso chamar, ou o consumidor, pela saturação, no sentido de vocabulário inovado, recolocado em novas dimensões. Ele cria significados e sentidos diferenciados e a sua repetição, através daquilo que se chama a saturação, já era um critério jornalístico, a saturação, o ritmo, ele vai criar uma espécie de apatia generalizada, uma incapacidade da maior parte dos indivíduos reagirem perante esta realidade. E aí nós poderíamos dizer que as novas ferramentas, como as redes sociais,
enfim, as mobilizações através de redes sociais, etc. Pois aquilo que a minha reflexão e destes autores sobre, se eu não posso comparar destes autores, é que, na verdade, as redes sociais têm um papel de amortização dos conflitos sociais. Eles amortizam, não é? Porque eles mobilizam, mas desmobilizam, mobilizam, desmobilizam e vão amortizar, vão definitivamente e vão criando almofadas sociais que se vão substituindo, impedindo os confrontos definitivos, digamos, se nós podemos falar assim. E era isto esta reflexão que eu vos trazia. Bom, eu fiquei curiosa na fala da professora Isabel, quando ela estava descrevendo esse modelo povo do mercado, ela mencionou que a opinião pública ela passa a não interessar mais. Eu queria que ela falasse mais um pouco sobre isso, como o jornalismo fica, se a gente admite que a opinião pública não interessa mais, o interesse público também deve estar aí nesse esquema, então eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre isso. Sobre a opinião pública, pois a ideia é que a opinião pública interessa manter a opinião pública, não é que deixa de existir a opinião pública, ela está controlada, o que se chama domesticada. É exato, é domesticada, a opinião pública é domesticada. E isso tanto é no Brasil como é em Portugal, como nos Estados Unidos, etc. Ela está domesticada. E a questão que se coloca é que o escape dessa domesticação faz-se hoje em dia através das redes sociais. Ou seja, as redes sociais são a possibilidade de voltar ao equilíbrio. Se nós trabalharmos com teorias sistémicas, não sei se vocês já viram, a homeostase, não é? Então, essa é a função da homeostase, não é? E, na verdade, o que acontece com as redes sociais é permitir esse reequilíbrio dentro do sistema. Enfim, isto é uma visão muito pessimista. Teríamos que dizer, pois, os indivíduos, as pessoas, vou falar de indivíduos, as pessoas, elas se recriam e se reorganizam e gerações têm outras vivências. E, portanto, não é o fim. Agora que nós estamos neste processo, nós estamos, e o facto de tomar consciência dele é muito importante para poder reverter esta questão. Nesse sentido, é que talvez seja interessante trabalhar com estes pressupostos, digamos, não é? Enfim, não sei se respondi aqui. Nós também, sem sermos jornalistas, né? Mas na vida acadêmica e intelectual também nos deparamos com isso. Se a gente está aqui, é porque a gente acredita de alguma maneira numa forma de resistência, né? E na capacidade de elucidação. Também acho que as novas mídias, se por um lado elas acomodam, amortecem, por outro lado dão voz a quem nunca teve, né? E, por exemplo, com relação à censura na internet, houve também um movimento para romper com isso, para fazer frente a isso, que foi o Dia Nacional do Nu na internet, em que, do nu, né? Em que os usuários começaram a postar nus artísticos, né? E alguns conseguiram vencer a pressão do sistema de censura da internet e publicar. Então, eu acredito na resistência. Eu só tenho aqui uma, que é sobre a questão da resistência. Pois eu não sou assim tão otimista como aqui a minha vizinha do lado direito. Aliás, considero que hoje em dia não temos, e por exemplo, relativamente à história da praxe, eu tenho uma outra interpretação completamente diferente. Penso que foi um ótimo pretexto para desmobilizar o movimento estudantil em Portugal
e descredibilizá-lo durante uns largos meses, que é o que interessa ao nosso governo. E nesse aspecto penso que há estratégias muito elaboradas, muito subtis hoje, relativamente à comunicação política e que nos ultrapassam. E a resistência, eu acho que a resistência é muito mais aquilo que nós fazemos aqui, corpo a corpo, na aula, falando com os jovens, enfim, pessoalmente, formando as pessoas, do que aquela que se pode fazer através dos média mainstream ou, eventualmente, através da internet ou através de ações. Eu também não sou, considero que, ao contrário daqui do meu colega do lado esquerdo, que a produção de maus produtos ou maus conteúdos na internet é um bom sinal, porque eu considero que quanto mais produtor de conteúdos existir, mais condições tem de eles se tornarem produtores com qualidade, ou seja, tem que fazer parecer alguma coisa. E nesse sentido eu tenho uma postura um bocadinho diferente e, enfim, não entro aqui mais em discussão, está bom?